Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta e agora nós estaremos tratando sobre a aula de número 2, ainda na temática da unidade 1, dons, vocação, talento e chamado. Nesta aula da unidade 1, aula 2, iremos falar sobre os termos vocação, talento e chamado. Vamos começar orando. Pai querido, Pai santo, Deus eterno. Eu te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã, cada aluno, aluna, que se dispôs parar para, nesse momento, ouvir a Tua palavra, aprender e lapidar mais e mais o seu ministério para o bem do Teu trabalho nesta terra. Ajuda a cada um, me capacita e me ilumina para levar a Tua palavra com verdade, com sinceridade, para que os teus filhos sejam edificados, estimulados a viverem na fé. Ajuda-os, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Como nós estaremos falando sobre essas palavras, vocação, talento e chamado, elas são por demais relevantes para que você possa ter um ministério de sucesso comprovado por Deus. Se você não sabe qual é o dom que você tem, se você não sabe se realmente foi chamado, se é realmente vocacionado, você vai trabalhar na insegurança, você vai trabalhar com medo, na incerteza. Hoje muitos estão vivendo decepcionados no ministério, não porque a promessa que Jesus disse em Mateus 28:20, eu estarei convosco, não seja uma realidade, mas porque muitos entraram para o ministério pensando ser um mar de maravilhas para nadar, para surfar, e encontraram um ministério marcado de lutas, de problemas, de reveses, contrariedades, decepções. Só que quem realmente tem certeza que foi chamado, foi capacitado com os dons do Espírito Santo e realmente, de fato, tem um talento, vai ficar no ministério com amor, com alegria e com prazer. Por que Moisés não desistiu? Antes preferiu sofrer com o povo de Deus. Por que Paulo não desistiu? Antes ele diz, pelo que eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Porque, de fato, ele sabia que foi chamado para aquilo. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor em São Mateus, capítulo 4, pegue a sua Bíblia, verso 18, diz assim a palavra do Senhor, 4:18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Queridos irmãos, ainda nós estamos agora tratando sobre essa primeira unidade relacionada aos dons, mas aqui envolve aquilo que nós chamamos a dita teologia pastoral. É claro que quando nós estudamos sobre a teologia pastoral, ela tem uma gama de ramificações. A teologia pastoral, ela trata, por exemplo, sobre a questão do chamado. A teologia pastoral, ela trata sobre os dons ministeriais, de Efésios 4, 11, 12. A teologia pastoral, ela aborda a questão do ministro e seus livros, do ministro e seu caráter, o lado ético do ministro e os costumes, do ministro e a igreja. Então, você tem ramificações diversas dentro da teologia pastoral. Mas o foco aqui é você atentar para a teologia pastoral, essa teologia ministerial, firmado nessas três palavras, vocação, talento e chamado. Primeiramente, se nós analisarmos, você pode perguntar, o que quer dizer essa palavra vocação? Qual o sentido dela? Você tem a presença do verbo no presente do indicativo, kaleo, né? E essa expressão kaleo, como aparece aí no próprio texto grego,
é chamar em alta voz. Esse é o significado, chamar em alta voz. E esse chamar em alta voz também quer dizer convidar, chamar. Então, quando você observa para o texto lido, a Bíblia diz que Jesus Cristo os chamou, vinde após mim. E isso não foi em tom baixo, ele chamou em um tom alto. Ele disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, não é isso? Então você pode observar que a primeira palavra que nós vamos tratar aqui é a palavra, o chamado. Esse chamado, baseado aqui na palavra do Senhor, Kalel, ele trata sobre isso, é chamar, é convidar, chamar em alta voz. Mas chamado também, ele trata isso, ele quer apontar para dar um certo nome. Então, um obreiro que foi chamado, um obreiro que foi escolhido para o ministério, ele vai desenvolver isso com denodo, com muita alegria. Se você acompanhar o livro do nosso curso, Bacharel em Teologia, aqui da Academia de Pregadores, ele pontua que o chamado divino para o ministério vocacional não é a mesma coisa que o chamado divino para a vocação. É muito importante que você faça essa separação. Por quê, pastor Zéu? Porque nós temos a chamada universal de todos os santos para a vida eterna. E há 5 coisas que eu quero pontuar aqui com vocês, muito importante. A primeira, quando você vai para Mateus 11, 28, você tem uma chamada para a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o chamado para a salvação. Todos aqueles que vão exercer o ministério, um dia foram primeiramente chamados para colocar o fardo do pecado nas mãos de Cristo Jesus. Porque você não pode ser um ministro, você não pode desenvolver um ministério sabendo que a sua vida está em pecado. Aí você diz, mas a Bíblia diz que não há homem que não peque. É verdade. Só que agora nós somos pecadores, redimidos e lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Um obreiro que entra para o ministério, sabendo que não tem seus pecados perdoados, que há fatos ocultos em sua vida, que há um passado que lhe incrimina, ele não pode desenvolver seu ministério a contento. Então, a primeira experiência que o homem de Deus tem que ter é a da salvação. Esse é o chamado que todo obreiro, que todo pastor, que todo homem de Deus precisa ter na vida. É esse chamado para a salvação. E aqui você tem um apelo, o grito, o clamor de Jesus. Vinde a mim todos vós. E quem aceita esse convite tem a vida eterna. Então, esse é o primeiro convite, o convite para a salvação. Mas aí você pode analisar que você tem um seguinte convite, que é esse de Mateus. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Esse convite aqui, queridos, é o segredo, é a chave para o sucesso, para que o ministro possa se tornar ganhador de almas. Primeiramente, ele passa pelo primeiro convite, que é o da salvação, se tornando uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. E o segundo convite aqui, na verdade, é para que ele se torne agora um ganhador de almas. Esse é o segundo convite. E é muito interessante todos atentarem para esse segundo convite. Mas o outro convite que Jesus Cristo faz e que o ministro não pode abdicar dele, é o terceiro convite, que está em Mateus 11, 29. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tudo está na Bíblia. Se você, olha, querido irmão, olhe para cá, querido irmão, querida irmã, se você realmente deseja, é linda a Bíblia, ser um ministro para o trabalho específico do Senhor, para desenvolver um chamado específico na obra de Deus, você tem que passar por esses estágios. Primeiro, a salvação. Em segundo lugar, ele te convida para ganhar almas. Mas em terceiro lugar, ele te convida
para que você aprenda dele. Ah, pastor Ziel, eu quero ganhar almas, eu quero ser um ganhador de almas, de vidas. Você não pode sair por aí sem primeiro você aprender de Jesus. E aqui nós podemos analisar claramente que Jesus Cristo é o maior mestre. O maior mestre para o teu ministério, o maior mestre para o teu ministério, para que ele tenha sucesso, é você ser convertido, é você, na verdade, agora seguir a ele e é você aprender dele. Esse é o terceiro convite que ele faz. Aprendei de mim. Um obreiro que aprende de Jesus, ele aprende a ser manso, ele aprende a ser humilde, ele aprende a servir bem. Porque quando você vai para Marcos 10:45, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, isso é maravilhoso. E quando você vai para Colossenses 2:3, Paulo diz: nele, em Cristo, habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu quero dizer a você, querido irmão, querida irmã, que é um ministro, que está servindo ao Senhor, se você realmente, de fato, deseja ser um obreiro de sucesso, aprenda de Jesus. Aprenda de Jesus. Ele mesmo disse em João 13:13, vocês me chamam de mestres e vocês me chamam de Senhor. Dizeis bem porque eu sou. Então aprendam de mim. Jesus é o grande mestre. E você, querido irmão, querida irmã, precisa atentar para esse terceiro estágio, aprender de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando você vai para Lucas 24:49, você observa que Jesus diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu já pontuei sobre essa questão, mas Jesus, ele sabia que, em primeiro lugar, tem que haver a salvação, em segundo lugar, se tornar um ganhador de almas, em terceiro lugar, aprender dele, em quarto lugar, ficar na cidade de Jerusalém. É muito perigoso você sair quando deveria ficar. E também é perigoso você saindo quando você deveria ficar. Ou ao contrário disso. Os dois extremos podem ser prejudiciais. O melhor é você sair só quando você passar por esses estágios. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Atos 1:8. Mas eles só iriam ser testemunhas depois de ficarem na cidade, realmente serem transformados pelo poder do Evangelho, aprender de Cristo Jesus. Quantos anos os discípulos ficaram aprendendo de Cristo? Aproximadamente 3 anos. Então, nós temos aí, alguns falam 3 anos e meio, outros falam aproximadamente 3 anos. O certo é, eles não poderiam partir enquanto não ficassem na cidade. E há o perigo quando você deveria partir, você fica. Já observaram isso? Basta você atentar aí para 2 Samuel, capítulo 11. Primeiro, você pode ler até o versículo 4. Vocês sabem que a Bíblia diz que Davi deveria ter saído, mas ele ficou. E nesse ato dele ficar, ele comete o pecado de adultério com Batseba. Ou seja, se ele tivesse saído, ele teria evitado essa queda. Então, a gente tem que sair quando chegar o momento certo. E a gente tem que ficar segundo a determinação de Deus. A Bíblia diz que quando Israel chegava em um lugar, ali parava a coluna e eles ficavam. Quando aquela coluna de nuvem se levantava, eles partiam. É muito importante isso, porque se você querer partir quando não deve partir, é muito prejudicial. Você querer correr quando deve ficar, é prejudicial. A Bíblia fala de Aimaas, que era um homem que corria demais. Ele tinha a capacidade de levar mensagens de modo ligeiro, e todo mundo conhecia a fama dele. Se você ler 2 Samuel 18, verso 29, você vai encontrar essa história. Mas ele queria correr em um dia que a mensagem não era boa, e ele quis porque quis levar essa mensagem. Alguém lhe disse: não é bom, você é um homem de bem, mas ele quis correr quando deveria ter ficado. Então você tem esses dois exemplos aí. Um exemplo do rei Davi e outro de Aimaas. Jesus Cristo diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Há muitos que querem desenvolver ministério, ser pregadores,
mas não querem começar seguindo esses passos, essas ideias que estão impregnadas nas páginas seletivas da Bíblia. Você precisa passar por esses 5 estágios. O primeiro é o da salvação. Entregue teu fardo, tua vida de pecado, confesse tudo para Jesus e se torne um pregador autêntico. Homens de consciências pesadas, maculadas pelo pecado, vidas comprometidas com o pecado, jamais se tornarão grandes obreiros do ministério do Senhor. Também nós podemos analisar que obreiros que não vão após Cristo jamais poderão se tornar ganhadores de almas, porque Jesus é nosso exemplo. Se você lê Mateus 4, 23, a Bíblia diz que ele percorria todas as cidades, pregando, ensinando e curando a todos que estavam enfermos. Aí está o segredo, ok? Então, você precisa passar por essa segunda etapa, que é a etapa de você ir após Cristo, né? Está claro na palavra do Senhor, vinde após mim, ok? E em terceiro lugar, aprender dele. Em quarto lugar, ficai na cidade de Jerusalém. E em quinto lugar, Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho. Você quer ser um obreiro de verdade, de sucesso? Atente para esses 5 passos. Não queira sair de imediato. Nós louvamos a Deus pelo crescimento da igreja, nós louvamos a Deus pela vida e pelos ministérios na obra do Senhor. Mas nós sabemos que hoje há muitos estragos nesse particular, porque muitos estão saindo sem o preparo, sem seguir após Cristo, sem ter a experiência da salvação, sem querer sentar para aprender. Os discípulos, primeiramente, aprenderam de Jesus. E quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele ainda passa 40 dias dando instruções, anunciando, ele fica dando orientação. É necessário sentar para aprender, é necessário estar com Cristo e depois, capacitado, revestido de poder, você é enviado para desempenhar o ministério com muita alegria, com muito amor e com dedicação. Então nós podemos observar aqui, falando aí sobre esse chamado, no próprio livro do nosso curso aí, vocês podem observar isso claramente. O autor, ele pontua aí com muita maestria que o chamado divino para o ministério vocacional não é a mesma coisa do chamado para a salvação, ok? Você tem esse Kalel, chamado divino para se tornar um cristão. Ou seja, é o chamado que Deus faz a todos os seres humanos. Esse é o chamado universal, como nós já falamos, ok? Então, nós podemos analisar que eu coloquei aqui, fazendo distinção entre o chamado para a salvação e o chamado para o ministério. Você precisa fazer essa distinção. Eu fui chamado para a salvação, eu posso servir na minha comunidade, adorando a Deus, evangelizando, pregando, testemunhando. Mas talvez você não foi chamado para um ministério específico. A outra coisa que nós pontuamos aí, como sei que sou chamado para a obra do ministério? Há muitos que me perguntam, pastor Ziel, como é que eu tenho a certeza de que Deus me chamou para o ministério? Aqui no nosso livro de apoio, o autor, ele coloca, esse chamado vem de Deus, você anseia por este chamado. O Asby, em um comentário que ele fez, ele disse que a primeira prova de que você realmente é chamado é quando tudo que você faz, ou tudo que você quer, cai para aquela parte do seu chamado. Você, quando olha aquilo ali, você quer comprar um livro sobre ministério, você quer ouvir uma pregação sobre o ministério, você quer ouvir alguém falando sobre o ministério, é uma prova de que você realmente tem esse chamado. Essa é a maior prova. Mas também, outros podem comprovar esse seu chamado. Quando você vai para Atos, capítulo 16, a Bíblia diz que o povo falou bem de Timóteo. Por que Paulo levou Timóteo? Porque Timóteo tinha um chamado e todos davam testemunho desse chamado. Além de você mesmo sentir, a comunidade sabe. O chamado também pode vir com a voz do Espírito Santo falando ao seu coração, você em oração. Quando você lê Atos 13, a Bíblia diz claramente, separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então você vê que eles estavam orando. Então há diversas maneiras em que você realmente
pode ter essa certeza de que você foi chamado para o ministério. Você anseia por ele. Eu vou dar um exemplo. 1 Timóteo 3 diz que aquele que aspira, lá no original, é esticar o pescoço como uma girafa. Você tem desejo, ninguém lhe impulsiona para isso, ninguém lhe empurra para isso. Está dentro do seu coração. Todos apenas confirmam o seu ministério. Eu me lembro que quando pregava o evangelho, assim quando comecei a pregar, as irmãs do ciclo de oração, jovens, diziam, você vai ser pastor, olha, você tem um chamado. E eu sentia isso. Tanto eu sentia, como o povo confirmava. Então, pode vir dos outros, pode vir de Deus, você anseia, pode vir pela confirmação da voz do Espírito Santo e pelo pendor, você só cai para aquilo ali. Portanto, medite nisso, que Deus te abençoe agora e para sempre. Amém.